Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Desde que o Espírito Santo entrou em nossa vida, diz em Gálatas 4:6 que Ele colocou em nós um gemido direcionado a Deus, clamando a Deus por Pai. Vemos que o homem foi feito originalmente para ter comunhão com Deus, e dessa comunhão ter uma vida maravilhosa no seu coração. Paz, amor, alegria, contentamento, sabedoria, força, ânimo. Desde que a comunhão de Adão e Eva foi quebrada, o ser humano passou a viver de forma limitada, cega, escravizada. Mas Jesus veio, morreu e ressuscitou, e nos deu novamente essa condição de nos reconciliarmos com Deus ao ouvir o Evangelho, se arrepender e converter-se. A palavra de Deus mostra claramente para mim e para você que a esses que receberam o Senhor Jesus Cristo no coração, em João 12 diz que Deus deu a esses o poder de serem feitos filhos de Deus. E entram num processo diário de santificação pela graça, aonde Deus vai devolvendo e devolvendo tudo aquilo que Adão e Eva perderam e muito mais. Em Romanos 8:29 diz que Deus está trabalhando para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Nunca ninguém viveu uma vida tão extraordinária como o Senhor Jesus Cristo nessa terra. Vemos a alegria dele de ter uma comunhão plena com o Pai. Vemos como ele vivia ajudando as pessoas e desfazendo as obras do diabo. Realmente isto é vida abundante, transportante. Ser útil, ser pessoa realmente ungida. O texto que eu queria ler com os irmãos, Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. Sabemos que Jesus sempre foi e sempre será Deus, mas nasceu como um ser humano do ventre da Virgem Maria e viveu uma vida sem pecado pelo poder do Espírito Santo. Veja que esse texto diz que Deus ungiu a Jesus. Ele precisou ser ungido, pois abriu mão de todos os atributos da deidade e viveu como homem. Sim, 100% Deus, sem pecado, 100% homem. Mas reagiu como um homem e venceu como homem com o auxílio do Espírito Santo. Aqui disse que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele vivia fazendo o bem, libertando os cativos do diabo, os oprimidos, porque Deus era com ele. Assim, quando cremos no Evangelho, recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, o Espírito Santo, esse mesmo que ajudou Jesus em todo o trajeto e depois o ressuscitou do túmulo, e que veio habitar em nosso coração, também nos ajuda em nossas fraquezas. Está trabalhando dia após dia. Essa resposta continuada produz liberdade, espaço, para que o Senhor possa nos devolver aqueles que são inconformados. Oh, meus amados irmãos, desbravadores inconformados, são aqueles que, ao ler o Evangelho e verem a plenitude da sabedoria de Cristo, e que está disponível, que podemos alcançar se não formos conformados, se não formos pessoas indecisas, mas formos realmente firmes e constantes, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Pessoas inconformadas, elas estão agradecidas pelo que Deus já fez nos seus corações, mas sabem, com toda segurança, de que Deus a chamou para devolverem a essas pessoas essa dimensão da glória. Viver na dimensão da sabedoria de Deus, das revelações e dos mistérios. Viver na dimensão do poder de Deus, milagres,
sinais, prodígios, maravilhas. Viver na dimensão do amor, da alegria, da paz, da bondade de Deus. Isto está sendo acrescentado na vida dos desbravadores inconformados. São pessoas que andam com Deus pela graça dia a dia, segundo o que já alcançaram. É o que diz em Filipenses 3,16. Essas pessoas prosseguem. E o Senhor também prossegue. E dessa amizade diária pela graça está uma transformação que produz uma frutificação crescente, de fruto para mais fruto, para muito fruto. Amados, ao olharmos o Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, na plenitude do poder, da sabedoria, do amor, a exata expressão de Deus Pai, uma pessoa saudável, lúcida, agradável, com este realmente frescor celestial, essa atmosfera de Deus, do trono, que vem trazer para este mundo sofrido, oprimido, secado, escravizado, toda esta unção que despedaça o jugo. Amados, isso não pode ser estabelecido com o esforço na carne, isto é, o anticaminho, o beco sem saída. Isso não é estabelecido lendo e tentando praticar, debaixo de culpa, condenação, mas sim pela fé. A dependência completa do Senhor em cada versículo. Quando lemos algo e queremos resgatar, precisamos receber. A Bíblia diz em João 3,27 que ninguém pode ter nada se não receber do céu. Nosso espírito já recebeu toda sorte de bênçãos. A Bíblia diz em Efésios 1,3 que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, que é no espiritual. Nosso espírito está assentado nessa dimensão da glória. É o que diz em Efésios 2,6. Agora, a questão que estamos tratando essa semana é como a nossa alma pode se descolar das influências da carne, do mundo e do diabo, e a nossa alma pode ser encharcada com esta unção que vem do Espírito. Temos falado que isso só é pela graça e pela fé. A dependência nos fará com que, meditando na palavra de Deus, essa palavra genuína, sem mistura, sem acrescentar nada, doutrina de homens, julgos de homens, sem retirar nada, sem dizer e comprometer o evangelho dizendo que o pecado não tem importância. Ora, Jesus não veio para aqueles que se acham bons. Esses são imprestáveis para a salvação. Eles não precisam de salvação. Eles são pessoas honestas, trabalhadoras, não fazem nada de mal para ninguém. Eles não precisam de um salvador. Na mente deles, quem precisa de salvador é o pecador, aquele que comete muitos pecados. Por isso Jesus disse: um homem perdoou uma grande dívida de uma pessoa e da outra uma dívida pequena. Quem o amará mais? E os discípulos responderam: aquele que perdoou mais. Então Jesus disse: então, aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Pouco vai precisar de Jesus aquele que se acha honesto, trabalhador, que peca pouco. Ele não valorizará o Senhor Jesus. Ele pensará que não precisa de purificação, porque afinal de contas, eu não mato, não roubo, eu trabalho, sou uma pessoa honesta, eu não preciso. Agora aquele que, pelo trabalhar diário da graça, da palavra genuína, é exposto a realmente uma santificação gradativa, não debaixo de culpa ou condenação, mas sim a palavra genuína expõe áreas da alma, porque o diagnóstico de Deus é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,23. Em Isaías capítulo 1 diz que da cabeça até os pés, tudo que tem as chagas podres não exprimidas. Mostra que o estado da alma do homem foi muito detonada. Mas, quando um homem se compara com os outros e diz: eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, esse tipo de pessoa se torna realmente
inalcançável. O Evangelho não pode salvá-la, porque ela é uma pessoa boa. Jesus não veio para pessoas que se acham boas, justas, perfeitas, honestas. Jesus veio para aqueles que reconhecem a sua miséria, que ao ser exposto pelo Evangelho da Graça descobre que precisa de um Salvador e de uma santificação pelo Espírito Santo. Isto é realmente um milagre, porque pela soberba que encobre os pecados, faz com que poucos realmente sejam sarados. Aquele que muito for perdoado, muito vai amar o Senhor Jesus Cristo. Por isso diz Jesus: adiante de vós entram os ladrões, homicidas, prostitutas, e nem ainda vendo isso vocês se arrependem. Quando ele disse isso, ele não disse que os ladrões e prostitutas são melhores do que pessoas honestas. Ele está dizendo que quando uma pessoa percebe o seu pecado, ela se arrepende e Deus pode salvá-la. Mas quando uma pessoa não vê pecado em si mesmo, ele começa a ver o Evangelho como para o outro. É aquele ali que precisa de religião. Eu sou uma pessoa boa. Há muita gente na sociedade enganada pelo diabo. Mais de 60% das pessoas se acham boas e honestas e não precisam de uma religião. Essas pessoas boas acabam perdendo e negligenciando tão grande salvação. O Evangelho certamente então é para aquele que, pela misericórdia de Deus, se vê necessitado. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Muitas pessoas que se elogiam naquele dia serão envergonhadas. E muitos que hoje estão se humilhando naquele dia serão honradas, sendo chamadas pelo próprio nome, pelo Senhor Jesus, e honrado diante de todos os que já passaram por essa terra. Amados, grande é aquele, diz o Senhor Jesus. Grande no reino dos céus é aquele que serve. É aquele que serve a Deus por amor e serve pessoas por misericórdia. E para isso, transformado pela graça. É um processo longo para chegar nisto. Ele disse: Pedro, quando você se converter de verdade, você vai apacentar as minhas ovelhas. Mas Pedro estava tão magoado que nem conseguia dizer para Jesus que o amava 3 vezes. Vemos que um fariseu foi ao templo, diz o Evangelho de Lucas, e batia no peito dizendo: a Deus eu te agradeço, porque não sou como os demais pecadores. Dou o dízimo de tudo, oro, jejuo, não sou como aquele pecador lá atrás. E a Bíblia diz que lá atrás, com o seu semblante assim, penitente, sentindo a sua miséria, ali estava um publicano que dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. A Bíblia diz que este voltou para casa justificado, porque precisou do sangue, precisou da misericórdia, precisou de Deus, precisou do perdão, precisou da graça. Deus dá graça aos humildes. O outro não precisava da graça, ele estava elogiando os seus feitos pessoais. Ele estava impressionado com a sua obediência humana. Ele achava que era uma pessoa boa e que tinha méritos e créditos diante de Deus que não é o sangue de Jesus. Ele achava que podia chegar diante de Deus por essa obediência religiosa, pelas boas obras. Sabemos que pelas boas obras ninguém será salvo, nem aceito por Deus. A justiça pessoal é trapo de imundície. As boas obras são úteis depois do Calvário. Depois que você se veja salvo em Cristo, está agradecido. Depois que você vê que em Cristo você é amado e quer que outras pessoas conheçam o Evangelho. Tudo o que você faz, seja por evangelismo, bom testemunho, cooperando nos cultos e fora da igreja, cooperando financeiramente dentro e também ajudando o órfão, a viúva, o necessitado. Tudo o que você faz de boas obras em Cristo, não para ser aceito por Deus, não para impressionar a Deus, mas você faz em Cristo por gratidão, já havendo-se salvo em Cristo. A Bíblia diz que isso tem galardão, não só aqui na terra, 100 vezes mais, Marcos 10:30, como também no céu. Agora, aquele que faz para tentar impressionar a Deus, para tentar ser salvo pelas obras, verá que ninguém é salvo, senão pela graça, que é a obra consumada por Jesus na cruz do Calvário e derramada sobre nós no Espírito Santo.
através da pregação genuína da igreja genuína, que é um remanescente que tem várias denominações. A graça através da fé, a dependência total, esperando inteiramente na graça. Amados, desbravadores inconformados sabem que não é por força, não é por violência, não é debaixo de culpa nem de preguiça, mas moderados. Eles estão dia a dia dando um passo para a frente. São transladados de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Estão resgatando, enquanto muitos estão estacionados, parados, conformados. Essa pessoa está avançando, progredindo. Ela tem fome e sede, Deus chama de bem-aventurado, ela tem apetite. Está todos os dias ouvindo a palavra, meditando na palavra, semeando a palavra, orando, adorando, orando em mistérios, evangelizando, estando com pessoas cheias do Espírito Santo também. Assim, enquanto o mundo está parado, negligente, distraído, prestando atenção em coisas menores e insignificantes, em assuntos que não salvam, estudando coisas que não têm importância eterna, Maria está aos pés de Jesus, recebendo aquela parte que não lhe será tirada, a fé para a salvação. Quero agradecer a você que tem participado dessas lives diárias. Você não sabe o quanto isso é benéfico para você e para mim também, que tenho que me preparar para passar esses estudos para você diariamente. Quem prega diariamente acaba aprendendo muito, porque a unção passa primeiro por nós e falamos coisas que não sabemos. A melhor maneira de crescer espiritualmente é evangelizar, é pregar, é se envolver na obra de Deus. Por quê? Não de mais, como Marta, mas não de menos, moderado. À medida em que nós repartimos o pão, Deus multiplica. Deus não vai dar dons para quem enterra talentos. Por que Deus te daria sabedoria se você não evangeliza ninguém? Para armazenar num caderno? Para armazenar no seu cérebro? Por que Deus te daria sabedoria, força, dons, unção? Porque Ele está vendo que você está usando o pouco que Ele já te deu. Quem é fiel no pouco, no muito, Ele colocará. Pessoas que dizem, eu não vou passar estudos porque eu não sei pregar bem. Ele nunca vai pregar bem se não praticar. Sabe, a melhor maneira de nadar é nadando, não é no quadro negro. A teoria é importante, mas é só uma parte do ensino, não é? A prática é importante também. Praticar segundo o que já sabemos. Portanto, a melhor maneira de crescer espiritualmente é ser fiel com o que você já recebeu. Quanto mais eu ensino a palavra de Deus, mais eu aprendo e mais eu ensino melhor. O aperfeiçoamento está na prática, exercitando os sentidos espirituais. Uma pessoa que não pratica o que sabe, acaba enferrujando os seus dons, enterrando os seus dons. E Deus dará mais àquele que for fiel no pouco. Se eu passo para você o conhecimento que Deus me deu, Ele vai me dar mais. Ele vê, por ali tem um canal. Olha, tá fluindo. Por ali tem uma pessoa que está entregando o pão que eu estou dando para ela. Então Ele vai dar mais. Ele diz, olha, ali está a minha intenção. Ali está o reto. Ali está alguém que está distribuindo unção, graça, palavra. Está semeando. Deus dá semente ao que semeia. Agora, se eu não semeio, por que Deus vai me dar mais semente? Se a semente que Ele me deu, eu enterrei. Portanto, não quero colocar você debaixo de culpa, mas você deve descobrir o seu dom e praticar segundo aquilo que já alcançou. Veja como Deus te dá mais e mais. Cada dia que eu passo um estudo, eu percebo que é melhor do que o anterior. É como se dissesse: The best is the next. Quer dizer, o melhor é o próximo. Qual o melhor estudo que eu vou passar? O próximo. Estou sempre ali, inconformado, desbravador inconformado. Passo esse estudo, mas eu creio que durante esse estudo a unção trabalha em nossas vidas e nos melhora. Então no próximo estudo será bem melhor, mais ungido. De forma que isto é desbravadores inconformados. Quero unir a minha fé com a sua. Profetizar o Shalom, que é a proteção, que é a provisão, que é a iluminação, que é a consolação,
essa presença que supre todas as áreas. Quero dizer que você é um bem-aventurado por parar tudo e investir o seu tempo na palavra de Deus. A Bíblia diz que os loucos não pararão na presença de Deus. São raros aqueles que desvencilham, escapam de Satanás, das distrações, preocupações e seduções do pecado, para se voltarem à palavra no Espírito, para se reunirem ali onde as brasas estão acesas. Esse tipo de pessoa não se apaga e pode ajudar outras também. Pai, em nome de Jesus, quero profetizar o seu shalom sobre cada irmão e cada irmã, cada família aqui apresentada. Quero quebrar tuas cadeias, correntes e grilhões. Se havia brechas, fecha com teu sangue, levando o arrependimento, a renúncia deste pecado. E que o teu bom Espírito possa derramar sobre essa pessoa ânimo celestial, para praticar a sua palavra, para ser um desbravador inconformado. Senhor, daqui a alguns minutos, algumas horas, estaremos na nossa igreja para continuar os atos proféticos 12 cestos cheios. Que os irmãos de Curitiba e região possam estar conosco, para junto nós crescermos na graça e no conhecimento. Abençoa os irmãos que estão longe, como a nossa irmã que está agora ouvindo lá em Pernambuco, Elaine, a nossa irmã Arlana que está ouvindo lá em Goiás, e também a nossa irmã Elisete Tavares. E os demais irmãos que vão ouvir, que vão compartilhar e que vão ouvir novamente, porque a tua unção, ela trabalha e ela produz muito mais que informação, conhecimento, é alimento, é nutrição, é transformação. Desbravadores inconformados. Durante esse estudo algo aconteceu, nossa vida mudou, Pai, não somos mais os mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos vocês que participaram comigo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.